Olá a todos, sejam bem-vindos ao Língua e Poder. Hoje vamos debater um fato. Por que a tomada de poder da direita é inevitável? Obviamente, no momento que nos encontramos, principalmente o lado da direita, acredita que não há nenhuma chance do jogo virar. Acredita que a esquerda ficará no poder por muito tempo ainda. Mas isso não acontecerá. E nesse vídeo vamos explicar por que isso não acontecerá. Eu sou Olavo Bactiniano, você está no Língua e Poder, dê o like e vamos ao vídeo. Bom, primeiramente, pessoal, vamos dizer o que eu entendo por tomada de poder. Não estou falando de cargo. Poder não é cargo, como dizia Olavo de Carvalho. O poder é você mandar e ser obedecido. E para fazer isso, é necessário que você tenha engrenagens em mãos. Por essa razão que não adianta nada você ganhar uma eleição. Porque se você não tem toda uma estrutura que te embase, toda uma estrutura que sirva de ferramentas, você não será obedecido. Contando com isso, vamos analisar quais são as bases do poder da esquerda. Por que a esquerda conseguiu tomar o poder e o que sustenta a esquerda no poder nos dias de hoje. Obviamente, tudo isso daqui vem do gramscismo, que se você não estudou, não sabe o que é. O gramscismo é quando decidiram que o comunismo não poderia mais ser implantado à força, mas por bases culturais, de modo que as pessoas nem sequer pensariam que são comunistas, mas agiriam como tal. Então, o poder da esquerda é baseado em um tripé. O primeiro é a intelectualidade, o segundo é a mídia e a terceira é a arte. Perceba que as ferramentas de poder da esquerda, claro que eu poderia colocar outros aqui, o braço armado dos movimentos de esquerda, alguma parte da criminalidade que também age como movimento de esquerda, mas eu não estaria falando do poder em si, eu estaria falando de um poder mais bruto, mais direto. Eu sei, você pode pensar, mas o professor Olavo sempre dizia que o poder de verdade é o poder de desviver uma pessoa. Concordo, mas é muito difícil você dominar uma sociedade com base nisso. Esse é o poder que deriva todos os outros, mas se você controla quem tem a possibilidade de fazer isso, você não precisa ter a ferramenta, que dispara para fazer isso. E esse foi o caminho que a esquerda seguiu. Então, o primeiro critério, eu acho que é a fonte do poder da esquerda, é a intelectualidade. E como é que a esquerda fazia para dominar a intelectualidade? Ela dominava as editoras, tá? O que poderia fazer com que todas as publicações de livros viessem da esquerda. Claro, também estamos falando aqui de faculdades. A gente pode dizer que essas duas coisas se entrelaçam. Porque para fazer os livros, do que a gente chama de conhecimento, ele vai nascer nas faculdades, que também são dominadas pela intelectualidade esquerdista. E o que aconteceu nos últimos tempos? As editoras tiveram seu poder quebrado por um negócio chamado internet, que foi o que quebrou toda essa roda da esquerda. E por que isso aconteceu? Porque se a esquerda dominava a intelectualidade através da produção de conhecimento das editoras e através da produção de conhecimento nas faculdades, porque há uma simbiose, o conhecimento é feito aqui, termina aqui, ele vem daqui e vem para cá. Então, o conhecimento do que a gente chama de ciência, visão de mundo, era totalmente baseado nesse esquema intelectual da esquerda. No entanto, pelo fato de termos internet, você pode divulgar livros em PDF, que é o que acontece, por exemplo, com o 38, que divulga o livro dele grátis em PDF. Faculdades, hoje em dia, foram destruídas pela internet. A partir do momento que a internet se popularizou e as pessoas descobriram que a faculdade não era um lugar sacrossanto e sério de conhecimento, que era quase que uma fábrica de militantes, as pessoas perderam o encanto por faculdade. Claro, também veio o fato de que o governo errou demais a mão, quis colocar todo mundo na faculdade para gerar militantes. No entanto, isso causou uma oferta gigantesca de pessoas formadas
o que fez com que essas pessoas terminassem os aplicativos trabalhando. E aí as pessoas não querem mais faculdade. Então, e essa perna da esquerda foi quebrada. A segunda perna quebrada é a mídia, tá? Então, e pessoal, antes da gente ir para a segunda aqui, não esqueça de dar o like e compartilhar lá no seu grupo, tá? Grupo de política, grupo do futebol, para que o pessoal entenda o que está acontecendo, viu? Então, ó, o outro braço é a mídia. A mídia funcionava muito bem porque era fácil de controlar pequenos grupos. Então, se você tem 4, 5 televisões, se você tem um consórcio com várias empresas de mídias dentro delas, basta você dominar um, e você dominando esses pequenos grupos, você consegue dominar toda a divulgação de conhecimento que veio daqui, né? Ou você pode, inclusive, criar o conhecimento. Ou você pode, indo um pouco além, dentro do sistema do regime atual do Brasil, você pode usar a mídia como prova, que é o que a mídia faz. A mídia vai ali, cria uma reportagem falando que fulano viajou, que cicrano foi visto não sei onde. A partir disso, o Poder Judiciário, claro, de maneira errônea, emite uma ordem de prisão e coloca essa pessoa na cadeia, substituindo todo o processo judicial por uma reportagem. Então, é outra coisa que a mídia estava dominando, está dominando, né? Então, um novo mecanismo de poder. E o que quebrou isso daqui? De novo, a internet. A partir de canais pequenos, como o nosso aqui, ou como qualquer outro que por acaso você siga, esse poder da mídia foi destruído. Mas não foi destruído só pela disseminação da informação. Ele foi destruído principalmente porque nesse sistema antigo da mídia, as pessoas não tinham voz. Seria impossível que eu falasse em uma televisão, que eu fosse falar na Globo, que eu fosse falar no SBT, seria impossível. Mas eu posso simplesmente abrir um canal da internet e falar com vocês aqui, o que era impossível se fosse um sistema como era antes. E foi de novo a internet que destruiu isso daqui. E pessoal, por que eu digo que é inevitável? Porque o gênio não vai voltar para a garrafa. Essa base que a esquerda levou 50 anos para fazer, através do gramscismo aqui no Brasil e no mundo também, essa base aqui não pode mais ser recuperada, porque esse critério de achar a faculdade e os livros de editora como sacrossantos, eles já foram para o espaço, não tem como mais recuperar essa credibilidade. Tal qual a mídia, também não tem como mais recuperar isso. É claro, você pode dizer, mas a gente vai ter um grupo, tem sempre um grupo que acredita. Sim, pessoal, sempre vai ter. Mas para que o poder seja efetivamente colocado, você precisa de uma massa um pouco maior. Ou pelo menos o que era antes, que você não tinha uma massa tão grande de gente de esquerda, mas a mídia e a intelectualidade e a arte passava a impressão de que todo mundo era assim. Logicamente você se sentia isolado, não queria agir, falava, bom, se todo mundo é de esquerda, você também. Isso fazia, inclusive, que as pessoas caíssem no espiral do silêncio e não opinassem e tudo mais, tá? Então, a internet destruiu tudo isso daqui, não tem como mais voltar para esse sistema. A outra parte do tripé é a arte. Tá? Só existia um lado, mais uma vez por causa da internet. Seria impossível que você criasse algum tipo de conteúdo que não fosse um conteúdo ideologicamente controlado, porque você não teria acesso aos meios de produção. Eu estou falando como marxista. Então, como você não teria os meios de produção de câmera, de divulgação, seria impossível. Hoje, as pessoas não precisam mais assistir esse tipo de canal. Tanto é verdade que, perceba, antigamente os programas de TV, eles duravam muito tempo, duravam anos. Hoje, a televisão fica trocando os programas, achando que vão conseguir recuperar isso daqui. Pessoal, não tem como. A partir do momento da internet, que hoje você escolhe o que você vai assistir, é praticamente impossível que esse mundo volte. Claro, o sistema vai tentar censurar, vai tentar quebrar as pernas da internet, mas não vai mais conseguir. Por essa razão, se você chegar aqui e ver que esses 3 itens, que são soft power, né, que é o poder mais leve, foram destruídos, só restaria para a esquerda uma base do poder, que seria o hard power.
E o que seria o hard power? Seria o poder bruto, mas esse nós vamos falar em outro vídeo. No entanto, já adianto, esse hard power aqui, ele, por mais que possa parecer que não, ele é inferior a esse, tá? Claro, eu concordo com o professor Olavo que esse poder aqui, ele é muito mais efetivo e ele origina os outros. Mas se você controlar a mente de quem está com tanque de guerra, você não precisa ter o tanque de guerra, concorda comigo? Então, esse aqui tem um controle muito mais sutil e muito mais efetivo do que esse, inclusive porque esse daqui gera revolta. Esse daqui não gera, tá? Então a esquerda perdeu exatamente os itens que fazia com que ela dominasse sem que as pessoas se revoltassem. Eles vão ter que voltar para o hard power, que era o que fizeram no comunismo russo e por aí vai. Porque esse aqui, na base da pancadaria, é o jeito de você fazer com que as pessoas obedeçam. Isso deixaremos para o próximo vídeo, então você já vai ativar os sininhos da notificação e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.